Oi, gente, eu sou o Darcio Cavallini, criador das terapias quantiônicas. Estou aqui hoje para falar um pouquinho de ansiedade. Quem não tem ansiedade, né? Quem não está um pouco ansioso vivendo no mundo que nós estamos vivendo, não é verdade? E o que é ansiedade? Nossa, após a pandemia, então, o que tem de gente com ansiedade, o que tem de gente tomando ansiolítico, vocês não fazem ideia. Até algum tempo atrás, o remédio controlado mais vendido era a Ritalina. Hoje são os ansiolíticos. E também a Ritalina, em alguns casos que os psiquiatras indicam, né? E o que é a ansiedade? Você nasceu ansioso? Não. Ansiedade é uma doença da área da psiquiatria, tem vários números de CID, itens, né? Que indicam o comportamento, os sintomas e tal, e são tratados todos da mesma forma pela psiquiatria. Tratados com ansiolíticos, calmantes, etc. Ou seja, que trabalham no seu sistema nervoso. Porque a opção é a ferramenta que o médico psiquiatra tem. Psiquiatra, o neuro. E o problema é que você vai tomando essa medicação, teu corpo vicia, né? Como uma droga ilícita, mesma coisa. E você vai tomar medicação a vida toda e não tem controle, não tem cura. Os próprios médicos afirmam isso e sabem disso. E por quê? Porque a ansiedade não é uma doença do corpo físico, é uma doença da alma. E as doenças da alma, embora a medicina pouco reconheça, ou seja, os médicos não conhecem, né? É o CDF-44.3, cuja doença é possessão espiritual, obsessão espiritual. E está aí classificado desde 1998 pela Organização Mundial de Saúde. E o que é isso? É alguém roubando a sua energia vital. E não importa se alguém é uma pessoa viva ou uma pessoa morta. Um parente que às vezes foi embora, não tem compreensão do que é a vida depois da morte e liga em você, por afinidade, e rouba a sua energia vital para continuar vivendo aqui no mundo dos fantasmas. Mas ele precisa da energia vital para estar vivendo aqui no mundo do sonho, da ilusão. Porque aqui é a Terra, e aqui a dimensão precisa dessa energia vital que é da Terra. Como ele não tem mais o corpo físico para administrar essa energia, ele, por sintonia, rouba a energia de você. Então, e o que é a ansiedade? O mundo está promovendo a ansiedade da forma que está dentro do sistema político, sistema econômico, sistema social. Porque o mundo cada vez mais, por uma questão de controle das massas, está se tornando competitivo. Você é competitivo, aprende isso na escola. Você não nasce com isso. Então você tem que ser o primeiro, você entra no mundo corporativo, você vai ter que cumprir metas. E quando você cumpre uma meta, pensa que você vai viver os louros da glória? Não, aí tem uma meta maior para o mês seguinte, porque você foi capaz, está sempre te cobrando, exigindo de você. E você vicia em adrenalina. Porque o ansioso, quando nós temos a medida dos nossos impulsos elétricos no cérebro, existe um estudo, né, do sistema nervoso parasimpático que, quando você está com os pulsos no cérebro entre 8 e 10 ciclos por segundo, que são hertz, pulsos, né, por segundo, você está tranquilo, você está calmo. Mas quando você já está em estado de alerta, todo mundo que é ansioso está no mínimo em estado de alerta, e até preocupado, que é maior ainda, você já está lá com 14, 15 ciclos por segundo, você está acelerado. E você fica todo dia nesse processo com as suas metas, com os seus envolvimentos sociais, com as suas
obrigações sociais, que você acaba viciando em adrenalina. E aí você não dorme. E aí você precisa se acalmar, né? Para não ter um risco, inclusive, de um infarto, acelerar demais. Mas as pessoas não gostam de tomar medicação. Então, se você é ansioso, para você se livrar definitivamente desse processo, você tem que fazer um trabalho terapêutico, de preferência com terapias quantiônicas. Porque aqui tem um protocolo que a gente desenvolveu há mais de 30 anos, que literalmente as pessoas que participam desse protocolo, que é um tratamento, se livram do processo, voltam a ter sua vida normal. E não é um método invasivo, é um treinamento, simples assim. Mas eu vou te dar uma dica aqui agora, para você combater aquelas crises. Porque o terrível é a crise, né? Porque uma ansiedadezinha você até se acostuma, mas não deve. Você tem que voltar a viver como quando era criança, bem com você, fazendo aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer de fazer. Então, como fazer? Porque de repente a crise de ansiedade chega. Como é que funciona isso? O ansioso é aquela pessoa que aqui sabe que pode fazer uma coisa. Ele sabe. E às vezes nem sabe o que é essa coisa, é uma conquista. É uma meta que se colocou. E ele sabe que é capaz de fazer. E ele quer fazer agora. Ele não se dá o devido tempo porque perdeu a paciência, uma coisa que ele já não tem mais. Não se dá o devido tempo para as coisas acontecerem naturalmente. Então ele quer fazer agora o que é um projeto de amanhã. E ele quer fazer, insiste, tenta de todas as formas, porque ele sabe que ele vai conseguir fazer. E ele não tem mais a percepção que, de repente, a medida do tempo não está correta. Porque o tempo para ele é acelerado. O tempo de um ansioso, de um dia de 24 horas, é no máximo 8 horas, 10 horas, e olha lá. Porque ele está sempre correndo. Ele almoça correndo, ele não toma café direito, ele almoça, né? Não tem mais vida. O grande truque é o seguinte: está ansioso? Para. Para o que você está fazendo. Eu estou na empresa, eu não posso dar, né, vista de que eu estou fora do meu contexto. Vai para o banheiro. Se o chefe reclamar, fala que você está com desinteria. Vai lá, se tranca no banheiro, senta na bacia. Ó, exatamente assim. Fecha os seus olhos. Exatamente desse jeito. Inspira profundamente pelo nariz, segura um pouquinho e solta pela boca para esvaziar tudo. Repita isso umas 3 vezes. Sabe o que vai acontecer? Você vai sair do tempo dos outros e vai voltar para você. E aí a grande dica é o seguinte: o ansioso está sempre no futuro. E como ele não pode acontecer no futuro, ele fica desesperado porque não está acontecendo, porque o acontecimento é só amanhã. Para. Volta para o passado. Simples. Qual que é o antídoto do futuro? O antônimo do futuro? O contrário do futuro? É o passado. Vai para o passado e começa a lembrar das coisas boas da sua vida. Da infância, da juventude, das suas conquistas. Quando você deu o primeiro beijo, né? Quando você conquistou seu primeiro emprego, sua primeira vitória, não importa onde ou no quê. E agradeça ter passado por isso. E quando você começar a agradecer as coisas do passado, vai chegar um momento que você chega no presente. E no presente, olha a sua volta. Você tem um corpo físico para viver uma experiência todos os dias. O universo te dá todos os dias 24 horas para você gastar como você quiser, como se fosse um banco. Um banco que não tem débito, só crédito. Se você gastar, gastou. Se você não gastar, também amanhã não tem mais. Você tem 24 horas todos os dias. Se não aproveitar, dançou. Porque não fica no seu saldo, não fica no seu crédito.
Então, no presente, o que é que você tem de bom? Você tem uma família? Está um pouco difícil? Será que não é talvez pela sua ansiedade que está difícil? Está faltando um pouco mais de amor dentro da tua casa? Os teus filhos? Teu filho é ruim? Filho para qualquer pai, para qualquer mãe, pode estar com 50 anos de idade e você pensa que ele ainda é um menino, é uma criança e vai pegar ele no colo. Assim é o pai, assim é a mãe. Você só deixa de fazer isso quando você está ansioso. Porque você perde a oportunidade de vibrar, de se divertir com aquilo que você já conquistou. E sabe, as metas do futuro que estão te colocando, as pessoas é que te colocam, o sistema que coloca, porque você não precisa de mais nada, você precisa daqui e da agora. Você sabe se você vai morrer amanhã? Então será que vale a pena ficar se esforçando para cumprir a meta de amanhã? Amanhã eu penso nisso. Para e se organize na gratidão. Quando você começa a sentir gratidão, você vira a chave. O fluxo da sua energia vira. E do ansioso você passa a ter calma, gratidão. Você passa a usufruir de novo das qualidades e das características que você tem como ser humano, ser divino, que escolheu vir para cá, fazer uma encarnação e evoluir. Você com gratidão evolui. E você com ansiedade, você não regride porque ninguém regride, mas fica estagnado, não acontece nada. E o ansioso sempre perde a encarnação e é tão ansioso que ele quer voltar rápido, que é para ver se recupera de novo. E não recupera. Porque o ansioso perdeu a referência de amor, perdeu a referência de gratidão. Então presta atenção. Agradeça a chuva que está caindo, agradeça ao sol que está brilhando. Agradeça ao corpo que está cansado, está suado, transpirando, ou está com muito frio, mas você tem agasalho, você tem um teto para te cobrir, você tem comida na mesa, você tem amigos, você tem os seus próximos que te acolhem, que te amparam. Mas será que você está dando tempo para isso? Será que você está dando a oportunidade para aqueles teus próximos te ajudarem, te ampararem? Talvez não, porque você está muito preocupado em construir o amanhã. Presta atenção, porque amanhã é amanhã, você não sabe se você chega lá. Talvez a morte te chame essa noite, e aí, como você vai fazer? Então, faça aqui e agora e agradeça o que você tem. Agradeça o que você tem. O que você precisa, quando você tem e agradece, o universo te dá. Pode apostar nisso. Como se curar dessa ansiedade? Agenda uma consulta comigo, com os nossos terapeutas. É simples, entra no nosso site. Tudo começa por uma consulta e você vai ver que é muito mais fácil você se livrar disso do que você imagine, sem medicação. Aposta nisso.